Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz de Química do Centro Educacional de Paula, né? E como nós falamos nas aulas anteriores, devido ao surto do coronavírus aqui, tanto no mundo inteiro como aqui no Distrito Federal, né? A gente continua nesse trabalho em aulas à distância, com as gravações desse vídeo falando o conteúdo das aulas. E dessa vez, segundo ano, a gente vai estudar, né, conceitual que é eletrólise. Vai ser uma aula bem simples, é um conteúdo muito simples, é uma aula muito pequena, mas é uma coisa extremamente interessante e, bom, no final do slide a gente tem uma curiosidade sobre um dos pontos onde a gente usa essa eletrólise no cotidiano, na vida, no dia a dia, onde pode usar, não é? Bom, o que é a eletrólise, né? Ela é um processo eletroquímico, né, caracterizado pela ocorrência de reações de oxirredução em uma solução condutora quando estabelece uma diferença de potencial elétrico entre os dois ou mais eletrodos mergulhados nessa solução, né? Vale lembrar que a denominação solução eletrolítica ela é empregada para designar qualquer solução aquosa condutora de eletricidade e deriva justamente desse processo. Tentando explicar melhor. É uma reação química, um processo eletroquímico, por quê? Porque mexe com a eletricidade, eu vou passar uma descarga elétrica na solução, por isso que ela é eletroquímica, porque a eletricidade vai ajudar a separar os compostos químicos, não é? Em uma solução condutora, né? Solução condutora vai ser um fio, né? Vão ser duas placas que realizam essa eletrização, né? As placas elas vão ser de materiais diferentes, porque uma precisa ser positiva e a outra negativa. E, bom, a solução eletrolítica, né? Por quê? Porque está passando eletricidade, como a gente falou, né? E é basicamente isso que a gente precisa entender nesse ponto. A gente vai entender um pouco mais. Os processos eletrolíticos, né? Depende do tipo de eletrodo. O que é um eletrodo? O eletrodo são as placas que a gente vai colocar, né? São as placas que a gente vai colocar dentro da solução para que gere eletricidade dentro da solução, dentro da solução aquosa. Depende do tipo de eletrodo e do modo de obtenção dos íons que constituem o eletrólito. As reações que ocorrem no processo eletrolítico são diferentes. Bom, a eletrólise, por exemplo, né? A eletrólise ígnea do NaCl, do sal de cozinha, né? Os produtos da eletrólise do sal comum, quando são fundidos, os elementos são sódio e cloro. Etapas, né? A gente primeiro coloca o NaCl, ele é fundido e colocado em uma cuba, né? Na fusão, a gente coloca ele em meio aquoso, a gente pode misturar ele com água. Na fusão, né, tem uma dissociação dos íons do sal, né? Vão ser, por exemplo, 2NaCl, né? Aqui, ó. Ele já está dois sais de cozinha, né? Duas moléculas de sais de cozinha, né? Vão gerar duas moléculas de Na+, né? Por que mais? Porque ele perdeu o elétron, então o átomo ficou positivo, mais duas moléculas de cloro menos. Por quê? Porque o cloro ganhou elétron e ficou negativo, né? Então, dois eletrodos são inertes, né? Inertes por quê? Porque eles vão estar de carga neutra primeiro, né? São mergulhados lá dentro, né? No sal fundido, né? E eles são ligados a um gerador químico, né? Que pode ser uma pilha ou uma bateria. E o que vai acontecer? Quando for ligado, né? O eletrodo que tiver com um sinal negativo vai puxar o sódio. O eletrodo que tiver com um sinal positivo vai puxar o cloro. Aí o que vai acontecer? O eletrodo com sinal positivo, que é o eletrodo ânodo, né? Ele vai puxar o cloro e vai tirar o elétron do cloro. E quando ele tirar o elétron do cloro, o cloro ele vai se ligar com o próprio cloro fazendo a molécula de cloro, uma molécula de Cl2. E o sódio ele vai se ligar com o cátodo, né, que é quem tem o sinal negativo, e ele vai ganhar um elétron. Quando ele ganhar esse elétron, ele vai ter duas moléculas de sódio lá dentro, né? Duas moléculas de sódio separadas. Elas não vão se ligar igual o cloro, o sódio não se liga.
Foi o que eu falei, né? Dois ânions, né? Dois Cl-, eles se movem para o eletrodo positivo, que é o ânodo, onde eles perdem os elétrons, né? Que acontece a oxidação. A oxidação perde elétron, tornando-se neutros, e aí eles vão se ligar entre si. Por diferença de potencial, os dois elétrons eles são enviados através do gerador para o polo negativo. Os cátions, né, os dois Na+, né, eles se movem para o eletrodo negativo, né, que é o cátodo, onde ele recebe esses dois elétrons, né, na redução, transformando-se em sódio metálico. Então, ele vai ter dois Na+, ele não vai se ligar com ele mesmo, né. Encerrado o processo, a gente obteve a decomposição do NaCl, né, o cloreto de sódio, em cloro e sódio metálico. O sódio é um metal, viu, pessoal? E sódio metálico, né? Então, 2NaCl virou 2Na mais Cl2. O processo industrial ele é importante para a obtenção do sódio e do cloro. A gente não consegue encontrar cloro puro na natureza, pessoal. Então, esse processo, por exemplo, quando a gente quer colocar cloro numa piscina, é preciso fazer todo esse processo para conseguir extrair o cloro para jogar na piscina. Esse é um exemplo. Para o eletrodo positivo, né, o ânodo, se dirigem os ânions 2Cl- e 2OH-, né, que é uma hidroxila. OH- é uma hidroxila, né? Como tem a facilidade do íon Cl- em perder elétron é maior do que a do OH-, então ocorre a descarga dos íons de Cl-. Então Cl- vai perder dois elétrons e assim ele vai se ligar com o próprio cloro, com a própria molécula, com a molécula dele mesmo, do próprio elemento, e assim ele vai criar a molécula de Cl2, né? O processo industrial ele é importante para a obtenção do hidrogênio, cloro e soda cáustica. Pela eletrólise pode-se decompor a água em hidrogênio e oxigênio, por exemplo, né? Isso é muito importante para a gente, é uma das formas mais fáceis da gente conseguir é, ter oxigênio na natureza. Tem outras formas? Tem. Por exemplo, tem quando você mistura papel alumínio com ácido, eu esqueci o nome do ácido, o resultado dele também é gás hidrogênio. Mas essa forma aqui, ela não é tão abrasiva. Bom, esse procedimento ele foi descoberto pela primeira vez pelo químico inglês, né, William Nicholson, em 1800 e posteriormente por Faraday em 1820. A eletrólise com eletrodos reativos, né? No caso, quem sofre a oxidação, né, a perda de elétrons é o próprio ânodo, o elétron positivo. Isso ocorre porque o eletrodo tem mais facilidade de oxidar que ânions do eletrólito. A eletrólise, por exemplo, do sulfato de cobre aí, ó, né? Com eletrodos de cobre em solução aquosa. Primeiro tem a ionização, né? A gente vai diluir o sulfato de cobre na água. Então vai separar no caso, o cobre ele vai perder dois elétrons, o sulfato ele vai ganhar dois elétrons, o hidrogênio, dois hidrogênios, não é? Porque a reação ela tem que ficar equilibrada. Os dois hidrogênios vão perder elétrons e as duas hidroxilas, né, que é o OH, eles vão ganhar elétrons, né? Aí no ânodo, né? No ânodo, o cobre ele tem mais facilidade para perder elétrons que os ânions presentes, né? Quem é o outro ânion presente? O outro ânion presente é o hidrogênio. Não, o outro ânion presente é o hidrogênio. Enfim, o cobre ele tem mais facilidade para perder elétrons. Bom, no cátodo entre os cátions de cobre 2+, né, e o hidrogênio mais, a facilidade do cobre em receber elétrons é maior. Então, tem uma descarga de íons para o cobre. Então, o cobre ele vai ganhar dois elétrons que ele vai se estabilizar e formar o átomo do cobre aqui. Analisando o processo, né, então a gente tem a verificação de que não ocorreu nenhuma reação química, né, apenas uma transferência do cobre do ânodo para o cátodo. Ou seja, a gente transferiu o elétron de um lado para o outro. E assim a gente só conseguiu estabilizar o metal para que a gente neutralizasse o átomo. Como no processo não ocorre a passagem das impurezas do tipo de eletrólise, é utilizada
Esse tipo de eletrólise é utilizado para a purificação de metais como cobre e outros, né? O metal purificado é obtido é de altíssima pureza. É outro método muito bom, não é? Porque a gente não consegue encontrar cobre com facilidade na natureza, cobre puro com facilidade na natureza. A gente geralmente encontra o cobre vinculado a outros metais. Alumínio é outro metal, por exemplo, que a gente não encontra puro na natureza. A gente precisa encontrar ele, a gente geralmente encontra ele ligado com alguns metais. Então, a eletrólise ela é muito usada para que a gente consiga separar os metais, separar não só metais, a gente também consiga separar o hidrogênio da água. E por incrível que pareça, é uma técnica que de certa forma é até barata e a gente consegue fazer em casa. Depois tem vídeos de eletrólise feita com pilha e fio de cobre. Todo mundo tem em casa, né? Pilha e fio de cobre, separando o hidrogênio do oxigênio. Isso é muito comum no YouTube. Bom, não aplicação, né? A obtenção de elementos químicos como metais, hidrogênio e cloro, né? A obtenção de substâncias como soda cáustica, assim que a gente obtém a soda cáustica, a gente não obtém de outra forma, né? A água oxigenada, ela também é obtida assim, né? Purificação eletrolítica de metais como cobre e outros. A galvanização, né? Que é a eletrodeposição de metais, tais como a cromagem, niquelagem, cobreagem e outros. E, bom, aqui tá falando, ó, essa é a curiosidade que eu falei lá no início da aula. Pesquisem sobre a química verde, né? Atualmente enfrentamos um novo desafio em termos energéticos, que traduz por uma transição para fontes de energia renováveis e menos poluentes. Nesse contexto surge o hidrogênio, né, que é o H2, como uma alternativa válida, dado que é um elemento abundante no universo. O hidrogênio, pessoal, ele é o átomo, né? Ele é o elemento que mais se tem no universo, se eu não me engano, 96% do universo ou mais é feito de hidrogênio. O hidrogênio é o gás, a matéria que mais tem em todo o universo, né? Foi uma das primeiras matérias que surgiu quando houve o Big Bang, né? E continuando. E sua combustão direta produz uma quantidade significativa de energia. O hidrogênio ele é altamente, ele é um ótimo combustível, ele explode com muita facilidade, né? Ele queima com muita facilidade. E com isso ele libera uma quantidade muito grande de energia, né? E o resultado dessa queima, dessa combustão dele, é que ele libera água, ele não libera gases poluentes como, por exemplo, o gás carbônico, e sulfatos, enxofre, etc., e chumbo, né, que geralmente a gente também encontra no combustível. Nenhum tipo de gás que estraga o meio ambiente, né? Ele só libera água, e a água é muito importante pra gente. Nos últimos anos, as várias técnicas de produção de hidrogênio têm gerado grande interesse da comunidade científica e da indústria de combustível de transporte. Se eu não me engano, alguns anos atrás, quando eu estava no meio da faculdade ainda, estavam tendo uma grande quantidade de pessoas que estavam mudando o motor do carro para o carro ele conseguir andar com água, né? A pessoa coloca, em vez de colocar gasolina no tanque, coloca água no tanque e vai embora. O que que acontece? Quando coloca água no tanque, desculpa pessoal, quando coloca água no tanque de combustível do carro, o carro ele tem uma parte que ele faz essa eletrólise que separa o hidrogênio do oxigênio. O oxigênio ele joga fora porque ele não vai usar, mas o hidrogênio ele usa como combustível. E naquela queima, aquele carro, ao invés de liberar gases tóxicos, gás carbônico, por exemplo, né, ele libera água. E se eu não me engano, o hidrogênio, esses carros que utilizam água como combustível, eles utilizam, no caso, né, por exemplo, 1 litro de água está bem mais do que 1 litro para gasolina. Ou seja, a água do carro ela tem o valor energético é maior do que o da gasolina. É isso. E aqui está meu contato como professor, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato comigo. E, bom, pessoal, hoje a gente não tem atividade, esse slide não tem atividade. E
Como diz o gaguinho da Warner Bros, né? Isso é tudo, pessoal.